O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Olá, sejam bem-vindos! Programa Automania começando agora para vocês. Eu, Sherin Bueno, Bispo Neto e Rafael Lupatini, trazendo todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo para você. Então fique ligado, porque o programa Automania está no ar. E a Audi apresentou no Brasil o Q8 e-tron, o mais novo carro 100% elétrico da marca. Confira! A Audi do Brasil anuncia o lançamento do Audi Q8 e-tron, o mais novo utilitário 100% elétrico de alto luxo da marca das 4 argolas no país. O modelo está disponível nas versões Performance Black e Launch Edition na rede completa de concessionários da fabricante. As novidades estéticas incluem ainda os novos para-choques dianteiro e traseiro, além da grade frontal com linhas mais envolventes e um filete iluminado separando os faróis dianteiros em LED Matrix, que foram aprimorados. O modelo recebeu melhorias aerodinâmicas, incluindo elementos no interior do para-choque frontal que otimizam o fluxo de ar que entra no veículo e reduz a resistência do ar, combinado ao baixo centro de gravidade, que garante maior estabilidade em todas as condições e terrenos. Internamente, a cabine recebeu isolamento acústico aprimorado e materiais ainda mais nobres. Os revestimentos dos bancos em ambas as versões são de couro e tecido dinâmica, com volante e apoio de braço das portas em couro. Na versão Performance Black, as costuras são cinza rocha com detalhes do painel em cinza vulcão. Já na versão Launch Edition, as costuras são vermelhas, assim como as bordas dos cintos, padrão Audi Sport, e detalhes em fibra de carbono no painel. A versão Launch Edition conta ainda com o pacote Black Class exterior, que agrega frisos externos em preto brilhante, Audi rins na cor cinza escurecido, capa dos retrovisores na cor preta, grade single frame na cor do veículo, rodas de 22 polegadas Audi Sport com design exclusivo e polidas na cor cinza titânio, Audi Bin exclusivo e-tron Edition, e capacidade de carga 22 kW no modo AC. Bispo, então a Audi traz nesse Q8 dois modelos, o SUV e o Sportback, é isso mesmo? Exatamente. E ele também tem mais duas configurações, Sport e Luxo, né? Mas o legal é que ele começa em 670 mil e vai a 712 mil. Ele também tem aquele por assinatura, que no plano de 36 meses sai por 15.050 a partir de, né? Depende do modelo que você pegar. 15.050 ao mês. E olha só, gente, que legal. O Ford Entry, programa de capacitação de pessoas de baixa renda para atuar no mercado de tecnologia da informação, iniciou a sua segunda turma. Muito bacana a iniciativa. Segue a matéria. O Ford Enter foi desenvolvido para ser uma trilha completa de capacitação, com o objetivo de empregar os alunos ao final do curso. E é por isso que ele vai muito além da sala de aula. Hoje a gente recebeu aqui na Ford Brasil, em São Paulo, os alunos para que eles tivessem contato com o ambiente de trabalho de uma grande empresa e também pudessem trocar experiências com profissionais que já estão no mercado de trabalho de tecnologia. Uma produção intelectual muito grande, desde do software que controla diversas partes internas do veículo, conectividade, toda a parte de eletrificação, tudo por trás disso tem software. Então, muito do que a gente faz aqui no Brasil hoje está ligado com isso. Eu acho que esse conhecimento que vocês estão adquirindo, ele casa muito bem com essa jornada que é uma empresa como a Ford hoje.
Ford passa por um reposicionamento no Brasil, com a transformação digital do seu negócio e um foco na melhoria contínua da experiência do cliente. E para nós seguirmos nessa nossa jornada, é fundamental o desenvolvimento de novos talentos. E aqui o programa Ford Enter é uma ferramenta poderosa que nós dispomos e acreditamos muito nela. Eu enxergo, fazendo uma analogia, que muita gente está ali, só falta ser regado para depois escolher. E a Ford está dando essa oportunidade, que é muito bacana, que faz a pessoa sonhar novamente. Esse curso me renovou minhas energias, sabe? Me trouxe aquela vontade de lutar novamente. Eu consegui um estágio tem 2 semanas, né? E sem o curso eu não conseguiria, sem o programa do Ford Enter eu não conseguiria. Me deu uma bagagem, me deu um peso, né? Eu falo com propriedade as coisas que eu aprendi no curso, então é um destaque, né? Bispo, uma iniciativa muito bacana da Ford, aí já está na sua 2ª turma. Conta um pouquinho pra gente. Então, parceria com a empresa Global Giving e mais o Senai São Paulo. Legal capacitar o pessoal o pessoal de baixa renda, digamos assim, né? Para trabalhar nessa parte de tecnologia e, olha, certamente é um emprego bem pago, né? E agora nós vamos por um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. E aí, vizinho, tudo bom? Tá sabendo que o sinal da parabólica vai acabar? É, com a chegada desse novo sinal 5G no Brasil, todas as parabólicas vão ser substituídas. É. Lá na minha propriedade, eu já instalei a nova parabólica digital Vivences TV Sat, livre de mensalidades, com mais de 60 canais gratuitos, qualidade de imagem Full HD e nem precisa de internet. Eu é que não vou ficar sem acompanhar o valor da Rua do Boi e nem deixar de assistir a minha missa no fim de semana. Tá esperando o quê? Cuida pra não ficar sem, hein? Instale a nova parabólica digital Vivences TV Sat na sua casa também. Vivences. Tecnologia e cuidado para a sua casa. E olha só, gente, que legal, estreando ainda esse mês nos cinemas de todo o Brasil aí o filme Gran Turismo. Esse filme vem para contar um pouquinho dos 87 anos da Nissan nas competições. Eu já tô doida para assistir. Confira um pouquinho da matéria. Nissan started racing in 1936 in Tamagawa with our Datsun models. Our aim was to prove our technology through competitive racing. With over 85 years of history in the sport, Nissan has pushed boundaries, and with the creation of the GT Academy, Nissan broke down barriers to make the motorsports more accessible than ever before. GT Academy was a partnership between Nissan and Sony PlayStation to see if the best Gran Turismo gamers in the world had what it takes to become a professional racing driver. Honestly, a lot of people thought we were crazy, taking gamers from the virtual world, putting them in a real-life racing car. They didn't think it was possible. But as a challenger brand, Nissan has always dared to do what others don't. It was actually only meant to be a one-year program, but it was so successful and groundbreaking that it actually ran from 2008 to 2016.
Of course, for the gamers who are used to driving in the virtual world, GT Academy actually gave them opportunity to drive such infamous cars as the GTR Nismo and the 370Z Nismo in the real world. Of course, the gamers that got through to the race camp finals had a week-long intensive course, fitness tests, media tests, and real-world racing cars with all kinds of other crazy challenges. For the final winner, then the hard work would start to qualify them to race at the Dubai 24 Hours. I always dreamed I could get into racing somehow, some way. GT Academy gave me the roadmap. I knew when winning the GT Academy back in 2011, I knew my life was going to change. I didn't know how much. It's been an amazing journey, winning championships and growing and learning as a racing driver. GT Academy expanded to have competitions running across all regions of the world, and we had millions of entrants, and ultimately we had 22 winners who went on to become professional racing drivers with Nissan. The GT Academy was completely unique, and it is a part of Nissan's heritage we are so proud of. We dare to do something different and to find a different way to discover the talent. We knew at the time that we were making history. A proof of this is that GT Academy heritage is being immortalized in the Gran Turismo movie by Sony as a cinema-released motion picture based on the true story of Jan Mardenborough, the 2011 Europe winner. The movie captures the thrill of racing and the story of inspiring gamers to go and pursue their dreams. The GT Academy was putting a lot of emphasis in giving an opportunity to young talents. Formula E is continuing this heritage. We currently have the youngest driver in Formula E, and we use Formula E to showcase our expertise in electrification. We have a lot of technical learnings moving from the advanced R&D department of Nissan into Formula E and vice versa. Nissan is now fully focused on electrification in motorsport. The design of our current Nissan Formula E car livery is actually inspired by our flagship Aria. Since 2018, Nissan Formula E has won 2 races, participated in 67, and electrified the racing careers of 9 drivers. As we look to the future, being a progressive challenger is rooted in Nissan's founding principles, and this attitude will continue as the next generation looks to be inspired. Bispo, como é que é a competição que está rolando aí? Então, em paralelo à chegada desse filme, né, a Nissan está promovendo um campeonato de videogame onde o vencedor vai receber como prêmio um moderno simulador de corridas. E agora você confere o lançamento da linha 2024 da nova Montana, que já está nas revendas de todo o país. A Chevrolet apresentou a linha 2024 da nova Montana e a principal novidade é o lançamento da inédita versão RS, caracterizada por itens exclusivos que proporcionam um estilo mais esportivo ao veículo e dão um toque ainda mais marcante para o interior. Trata-se da estreia global do modelo, que chega às concessionárias a partir de agosto com um pacote completo de tecnologia, segurança, conforto e conectividade, sendo posicionada como a configuração topo de linha. Com isso, a nova Montana passa a ter 5 níveis de acabamento: MT, LT, LTZ, Premier e RS, todas equipadas com motor turbo que combina performance e eficiência energética. Vale destacar que dentre as versões especiais, a RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, e a nova Montana nesta configuração diferencia-se pelos seguintes conteúdos estéticos: grade frontal estilo colmeia com detalhes em preto brilhante, logomarca Chevrolet na cor preta, emblema RS também na tampa traseira, rack de teto e Santo Antônio integrados, roda de alumínio aro 17 com acabamento próprio e face usinada, painel, bancos e encosto de braços com revestimento premium na cor preta com costura pespontada vermelha, e molduras dos raios do volante, dutos de ventilação e do console central em preto brilhante. Entre os principais equipamentos de série da nova Montana RS estão faróis Full LED com regulagem de altura e acendimento automático, sistema OnStar com resposta automática em caso de acidente, botão de emergência e assistência na recuperação veicular, Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável, atualização remota de sistemas eletrônicos, aplicativo Mais Chevrolet para comandar funções do veículo à distância, ar-condicionado digital automático, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, airbags frontais, laterais e de cortina, além de alerta de ponto cego.
Bispo, dentre as novidades da marca, nós temos a RS, que agora passa a ser topo de linha, é isso? Exatamente. Ela vem com um acabamento esportivo, então o que muda são os acabamentos internos e externos, porque o motor é o mesmo, 1.2 turbo com 133 cavalos de potência, aqui para uma picape pequena, até que rende muito bem. E vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, o nosso Papo de Pista hoje muito especial, falando sobre segurança com o pessoal da KYB, e Rafael Lupatini vai estar no comando. Fique ligado! O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Salve, amigos da Velocidade, tudo bem com vocês? Bispo, tudo certo? Tudo certo, você, meu amigo? Tudo bem. Cara, eu trouxe um cara hoje aqui super especial, Alexandre Opa. Parisi. Alexandre Parisi. Pessoal, para quem não conhece, vou apresentar. O Alexandre é coordenador técnico de uma das maiores indústrias de amortecedores do mundo. Simplesmente KYB ou, pros íntimos, Caiaba. Uma empresa sensacional, com uma tecnologia fora do normal. O Alexandre vai contar tudo isso pra gente. Mas antes, Bispo, você sabe quantos anos essa empresa existe no comércio mundial? Ou melhor dizendo, no mercado mundial? 104 anos. Só? Só. Será que eles sabem fazer amortecedor? A maior fábrica do mundo, pelo que eu já estudei, e uma fábrica no Paraná. Uma fábrica não, a fábrica. É a fábrica que desenvolve todos os produtos que são comercializados na América Latina. Mas vamos deixar ele falar um pouco também. Vamos. Né? Ah, tá. Claro que vamos. É que eu quero contar uma coisa pro pessoal lá de casa. A coluna é papo de pista. Hoje a gente vai ter um papo diferente. A gente quer trabalhar um pouquinho esse assunto com vocês. O item é segurança. Mas não pense que a Caiaba não está dentro do automobilismo mundial. Sabe o que aconteceu nos dias 10 e 11 de junho? Me conta. Eles foram vencedor numa das categorias da Le Mans com uma Ferrari. A Ferrari utilizava todas as peças da direção hidráulica Caiaba. É isso, Alexandre? É isso, é isso. A Caiaba ela é uma empresa especialista em sistemas hidráulicos, né? Nós fornecemos sistemas que contemplam desde uma cadeira de roda até ônibus espaciais, passando pela linha de competição. Quando a gente fala de segurança, realmente isso é uma realidade. O amortecedor é um item ligado diretamente à segurança para um uso comum.
mas também não é diferente para as pistas, porque além de segurança, ele tem que te dar condições de você virar um tempo de volta mais baixo, né, e com a mesma segurança. Então, o trabalho que a gente desenvolve para o mercado de reposição, muitas das vezes é o trabalho que foi feito antes nas pistas de competição e que a gente leva essa solução então para o usuário comum, para que ele possa ter o sabor, a ideia de trabalhar com um produto de ponta e vai ter uma vida útil maior, garantindo então assim a integridade do veículo e a segurança dos ocupantes. De fato, sabe como a gente chama o amortecedor na parte de competição? O amortecedor é um item de performance, um pouquinho diferente do que a gente enxerga aqui na rua, no nosso carro convencional. Ele é um item de performance, Bispo. Porque na rua é o item de segurança e conforto. Sim, e na pista ele é um item de performance. Por quê? Porque se eu tenho um amortecedor com a carga ajustada para o que eu quero, que o carro me permita guiar da forma que eu gosto, eu consigo desenvolver mais. Eu consigo ter mais gripe, eu consigo ter mais frenagem, eu consigo ter mais rolagem lateral, eu consigo fazer um carro na mão, né? Cara, tava caindo aqui minha fichinha. Eu vou contar uma coisa para você e pro pessoal lá de casa. A Caiaba está até no trem-bala. Sim. É impressionante. No Shinkansen, e a gente está no trem-bala, e é uma tecnologia que, claro, se tiver tempo a gente vai explorar sobre isso, mas é uma tecnologia que já existe e vai ser utilizada logo ali na frente. Hoje fala-se muito em veículos elétricos, é uma tendência mundial e é um caminho que sem volta, né? A gente está indo para esse caminho. Então, muito se estuda sobre a situação da suspensão dos veículos, de que maneira elas podem contribuir para a regeneração de carga de bateria. Importantíssimo, né? E isso já é uma realidade. No trem-bala já trabalhamos com amortecedores eletromagnéticos. Ninguém quer ficar 4 horas carregando bateria de carro, né? Não é, Bispo? Exatamente. É verdade, é verdade. Nós sabemos disso, né, Bispo? Tivemos uma pequena experiência, né? Veja bem, hoje quando eu falo em conjunto de suspensão num carro de corrida, eu estou falando de amortecedor, mola, batente, puxas. Como que a Caiaba enxerga essa condição no carro de rua? Então, no carro de rua, e acho que na competição também, acho que eu vou arriscar a falar sobre isso, o amortecedor, ele é o carro-chefe. Né? A gente costuma brincar nos nossos treinamentos voltados a mecânicos que o amortecedor é o gerente daquela bagunça lá embaixo. Porque o amortecedor, as funções do amortecedor quais são? Manter o pneu em contato permanente com o solo, porque assim você consegue ter dirigibilidade, você consegue ter frenagem, segurança na dirigibilidade do veículo, não é isso? Isso. E a segunda função é controlar o movimento de abertura e fechamento das molas. Como consequência disso, também controlar o movimento de todos os componentes acessórios da suspensão, que são eles sistemas de direção e sistemas de freio. Hoje o freio, o amortecedor influencia diretamente no funcionamento do freio. Principalmente com ABS, né? Exato. Tudo O espaço de interligado, frenagem, né? E tudo interligado. Antigamente, antes de 2014, quando não era uma obrigatoriedade de ter o sistema ABS, um amortecedor de baixa qualidade ou defeituoso, ele podia aumentar em até 30% o espaço de frenagem. Hoje, com sistemas antitravamento de roda, entenda-se, na hora de uma frenagem de emergência, se o pneu não estiver mantido em contato permanente com o solo, ele vai quicar, não é? E vai começar a briga do ABS lá, a gente sentiu o pedal tremendo. Então, trava, solta. Agora, o espaço de frenagem ele pode aumentar em 60%. 60% numa velocidade de 100 km horários num carro médio, a gente está falando de algo em torno de 20 a 25 metros. É bastante, dependendo da velocidade, é um diferencial para te salvar a vida. É exatamente a diferença entre causar um atropelamento ou um acidente. Sim. E influencia, além da parte de segurança, na parte de diagnóstico. Porque a luz do ABS começa a acender, o mecânico, né, ele vai buscar o quê? Poxa, você está acendendo a luz do ABS, vamos passar o computador, vai trocar central hidráulica, central eletrônica e a luz vai estar acesa. Porque o problema não é o freio, o problema é o amortecedor que não faz o princípio básico, que é manter o pneu em contato com o solo. E nas pistas, né, isso também é uma necessidade, né, para que você consiga fazer uma volta, você tem pneu copiando solo, inclinação, bounce, rebound, rolagem lateral, isso tudo é levado em consideração. Né? Muitas das vezes, até o próprio mecânico que já tem, às vezes, 30, 40 anos de experiência em fazer manutenção, ele às vezes não entende o tipo de tecnologia que é empregada na fabricação de um simples amortecedores. Muitas das vezes a gente se pega no balcão da autopeça ou na oficina mesmo, testando amortecedor, abrindo e fechando.
nossa, aquilo ali a gente só consegue medir muitas das vezes, na grande maioria, a quantidade e a carga de gás que tem dentro do amortecedor. Porque na mão a gente não consegue simular a velocidade para a abertura das válvulas. Temperatura, dilatação, né? O amortecedor, você pode reparar, quanto mais força você faz para ele abrir ou fechar, mais duro ele fica. Então a carga hidráulica do amortecedor ela não é linear. Ela vai ser determinada de acordo com a velocidade de funcionamento, que vai trazer mais segurança ou mais conforto, dependendo para que tipo de aplicação ele foi projetado. Você sabe onde é que a gente consegue ver o que o meu amigo Alexandre está falando aqui? Tem uma importância de altíssima relevância. Não tanto assim na questão automóvel de rua, mas na competição, no dinamômetro de amortecedor. Porque lá eu consigo escolher o meu bump, o meu rebump, a velocidade que eu quero que suba, e até uso uns carinhas chamados batente para me ajudar, sabe? Exato. Mas assim, o que é fundamental? Alexandre, um amortecedor de baixa qualidade, como nós tínhamos antigamente, vamos falar, eu sou jovem, pessoal, mas eu sou piloto há 30 anos. Os amortecedores antigos, a óleo, 5 voltas, eu tinha uma ação efetiva. A partir do momento que esse amortecedor começava a aquecer por causa da exigência que a gente tem no carro de corrida, era eu passar 3 metros da freada, às vezes precisava forçar uma freada para ultrapassar alguém, e o troço começa assim, ó, cabeceando. E você tá com o volante virado e o troço tá assim, ó. Porque já aqueceu o óleo, já perdeu a ação. Perdia eficiência, prejudicava inclusive a durabilidade dos pneus. Sim, acabava com o pneu e acaba com a tua performance. Então, quando você usa, Bispo, essa situação, não é, Alexandre? Me corrija se eu estiver errado. Pista, e traz esse conhecimento da pista para o seu produto que vai para o carro de rua, que não é exigido como um carro de corrida, você tem uma excelência em qualidade, não é? Exatamente. E o que você falou é exatamente isso. Vamos lembrar o seguinte, né, o amortecedor tubular, como a gente conhece hoje, ele foi desenvolvido na década de 50. Naquela época se trocava reparo de amortecedor. A tampa superior do amortecedor você abria, você mandava recromar um cromo, né, da haste. Naquela época não se utilizava retentores, eram gachetas, né, feltro embebido em resina que faziam o papel da vedação. E os pistões internos, a vedação era feita por anéis ou rins. Então você fazia a substituição do fluido hidráulico, recromava um cromo, trazia a substituição de uma gacheta e fazia a montagem. Esse amortecedor tinha uma vida útil baixa, né? E pelas características do oxigênio e o óleo serem quimicamente compatíveis, quando em funcionamento, eles criavam a aeração, que é a espuma. Então essa aeração fazia com que o óleo passasse pelo interior das válvulas com uma maior facilidade. Por isso essa perda de eficiência quando quente. Vazava, né? Exato. Vazava. E além disso, você tinha um problema que era chamado, a aeração vinha trazer um outro problema que era a cavitação. Aquelas bolinhas de espuma estourando, elas iam começar a causar retirada de material e por isso também que a vida útil do amortecedor convencional é uma vida útil menor. Uma característica do produto era uma tecnologia que existia na época. Hoje, no mundo e no Brasil, 100% da frota sai originalmente com amortecedores pressurizados. E qual é a grande mágica? A forma construtiva, os processos de fabricação mudaram muito poucos. Melhoraram aí a qualidade da matéria-prima, né? Aço sinterizado, PTFE na banda de vedação do pistão. Mas a inserção do gás de nitrogênio, ela veio para aumentar a vida útil e a eficiência do amortecedor. Porque agora eu não tenho aeração, não tenho cavitação. Sim, e com uma, como é que eu posso te dizer, com uma multiplicação de qualidade no quesito, porque o hidrogênio não aquece, né? Uhum. E não tem formação de espuma, não tem cavitação, não tem aeração. Você tem 35%, só em falando de tecnologia, do tipo de gás que o amortecedor usa, você já tem no amortecedor pressurizado um aumento de 30% de performance quando comparado ao amortecedor comum. O que eu quis, só um pouquinho, Bispo, só para concluir. Depois eu quero saber quanto tempo mudou do óleo pro gás. O amortecedor pressurizado, ele no mundo, ele foi inserido no final da década de 70, né, foi começando a ser largamente utilizado, isso veio das pistas de competição, foi o primeiro na Fórmula 1 e depois foi começando a utilizar outras categorias, até chegar no veículo comum no final da década de 70. No Brasil, o primeiro carro a utilizar a tecnologia de amortecedor pressurizado foi o Escort R3, em 87. E de lá para cá, todas as montadoras começaram a inserir essa tecnologia e hoje 100% saem de fábrica com amortecedor pressurizado. O que eu queria dizer para vocês, principalmente o pessoal lá em casa?
Quando eu falei daquele negócio que o amortecedor aquece, o óleo vaza e o carro cabeceia, com nitrogênio, né? Nitrogênio. Com o nitrogênio, a gente usa nitrogênio para calibrar os pneus também. Eu não tenho aquecimento no pneu igual quando eu calibro com oxigênio. Penso eu, e até tenho alguma certeza no que eu estou falando, o trabalho do braço do amortecedor lá dentro da haste com o nitrogênio não aquece. Você não perde performance. A temperatura ela é estabilizada, digamos assim. Sim, ela aquece um pouco, mas não o suficiente para você ter perda de performance. Então olha quanta novidade a KYB trouxe para os carros do mercado nacional. E que legal essa parte, né? A gente que acompanha há um bom tempo isso, quando ele falou do Escort 87, já me remeteu à propaganda deles na época, né? O primeiro com amortecedores pressurizados. Exatamente. Você lembra? Eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro, eu gosto do Escort. Escort é um carro bom, rapaz. Agora não mais, mas foi um carro bom de competição. Ganhou algum campeonato, né? Conversível. Você que conheceu o Matheus. Olha aí, o André Matheus era exemplo. E a gente sabe que o Escort naquela época era o melhor carro de chão, era o melhor carro que tinha, né? Mas você sabe que tem um segredo? Hoje não é mais segredo, mas naquela época tinha. Todos os carros da Volks, motor em linha. O Escort transversal. Ali você conseguia melhorar a distribuição de peso. Tudo a ver com suspensão, porque você vai para balança, você vai fazer equilíbrio de peso, regular de mola, amortecedor, tudo a ver. Mas o facilitador, que até hoje o Verona, o Apollo, tem um cara lá em Cascavel que até hoje tem o Apollo, e esse cara me incomodou numa corrida, cara. Eu de Gol Bola e ele de Apollo, tipo, a diferença de ano dos carros, 15 anos. E esse cara me incomodou umas 5, 6 voltas, que você não acredita. Porque ele teve uma distribuição melhor de peso. Você já pensou se eles têm um amortecedor do KYB? Eu tinha perdido a corrida pro cara. No final da década de 80, quando vieram os motores AP Autolatina, né? Mas aí a categoria já tinha abandonado os cortes, já tinha passado de Passat para Voyage, passou o Voyage, o Gol. Mas eu sempre brinco com o pessoal, quando eu encontro o pessoal antigo de pista, falei, gente, se vocês pegam a época dos cortes, quando chegou o motor 1.8, esse ia dar trabalho. Enfim, mas era saudosismo, né? Era muito bom. Mas é que foi uma das melhores épocas. Eu sempre falo lá em casa e falo pro Bispo, o Bispo é amigo de longa data. Eu nasci na época errada. Eu tinha que ter 25, 26 anos na década de 80. Porque foram as melhores corridas que aconteceram, né? Exato. Falando em corrida, vocês estão no mundo inteiro, né? Vocês têm 89 unidades no mundo, é isso? Isso. Em sistemas que a Caiaba fornece para a sociedade, nós somos mais de 80 fábricas, mas voltadas ao segmento de amortecedores, são mais de 30 fábricas ao redor do mundo, escritórios de venda também, como que a gente tem aqui. A Caiaba ela atua de forma diferente, um pouco diferente do que é comumente encontrado. Toda a fábrica de autopeças ela fica voltada à produção. Então existem contratos com montadoras e também com distribuidores. E às vezes esses contratos trazem algum tipo de prejuízo, principalmente para o mercado de reposição. Então a fábrica ela recebe um pedido de uma montadora X. Olha, o meu planejamento é de vender 3.000 veículos desse carro no trimestre. Mas até por uma questão contratual, se o aumento de venda deles explodir, a gente tem que entregar. Então toda a linha de produção fica voltada ao contrato feito com essa montadora. Nesse momento, o que acontece? O mercado de reposição pode sofrer com falta. Então você está procurando a amortecedor do Gol, amortecedor do Corsa, está faltando, não está entregando, a fábrica não está entregando. Pensando nisso, a Caiaba ela atua um pouquinho diferente. Nós temos a fábrica no Brasil e essas outras 30 e tantas ao redor do mundo, mas nós temos um CD que fica aqui no SIC, que ele é um espaço muito grande, onde nós recebemos as peças produzidas no Brasil e das outras fábricas ao redor do mundo, e nós temos capacidade para atender o mercado por até 6 meses. Então, o estoque técnico. Então, a gente consegue atender o mercado com uma mínima falta de produtos. Então, é uma forma diferenciada da gente estar atendendo o mercado de reposição. Não tenha dúvida que isso é um diferencial, né? E mesmo no acordo com a montadora, vocês ainda devem fornecer para os concessionários, né? Sim, o OIS, né? A gente fornece o OIM, o OIS, que é para as concessionárias, né? E o mercado de reposição. De reposição também. E como é que está essa questão competição? Eu sou chato, né, Bispo? Porque eu só falo em corrida. A minha vida é corrida. Não, competição. Mas tem tudo a ver com a marca também. Sim. Eu queria saber como é que vocês estão em questão de competição. Porque a gente tem de fonte segura que não é só automóvel, né?
Não. Na parte de competição, a nossa matriz no Japão e nos Estados Unidos também, existe uma concentração e um trabalho muito forte nas pistas, porque a pista de competição é o melhor laboratório que tem. É onde eu consigo exigir o máximo do meu produto, eu consigo trabalhar melhorias, para que isso seja refletido no futuro próximo, para a sociedade também ter acesso a essa tecnologia. Então, nós patrocinamos e colocamos nossos produtos em teste, tanto na linha de motos, como na linha de veículos de 4 rodas, on-road e off-road. Né? A gente tem o trabalho também, eu falei da parte de motocicletas, né? As suspensões KYB, elas são reconhecidas mundialmente, ela é uma referência, né, no campo de competições de 2 rodas, quadriciclos, né? Então nós temos um laboratório, né, no Japão, que trabalha fortemente para desenvolver esses produtos. Não só a parte de amortecedores, mas parte de gerenciamento elétrico e hidráulico, como as direções, né, até direção 100% elétrica. E a gente vem, além das pistas de competição, né, que tem esse trabalho muito forte, com essas novas tendências mundiais, né, estudando soluções para a sociedade. Hoje a gente sabe que uma gota de óleo ela pode ser responsável por poluir até 10 mil litros de água. Então já existe um trabalho muito forte internamente para que a gente substitua os sistemas hidráulicos. Um dos que a gente vê mais largamente reconhecido é aquele caminhão betoneira, onde o produto é produzido pela Caiaba sem utilização de fluido hidráulico. Trabalha somente com gerenciamento eletrônico. Então a gente começa a criar soluções para a sociedade também pensando no meio ambiente. No amortecedor também não é diferente. A gente busca... Que diferencial bacana, né? A gente busca sempre, além da perfeita funcionalidade, ali a gente busca também algo que vai vir a melhorar e se trouxer ainda melhoria para a sociedade e para o meio ambiente, nossa, é o melhor dos mundos. Você vê, cara, né, Bispo, que interessante, o caminhão betoneira, você passa por ele assim, ele tem uns tubos que caminham óleo para cima, para baixo, eu realmente não entendo a função, não sei, mas né, o óleo que deve pressurizar tudo para fazer o mecanismo rodar. Vocês conseguiram substituir tudo isso por elétrico? Por motores elétricos, gerenciamento de 100% eletrônico. Olha só, às vezes não precisa nem o caminhão estar ligado, tem uma carga boa na bateria, ele vai trabalhar. Exato. Sem precisar estar funcionando. Não vai estar poluindo também, jogando fumacinha de diesel, né? Não tem emissão, exato. Cara, que legal. E na parte aeronáutica, o que vocês fazem? Nosso principal cliente é a Boeing, sistemas de aviônica e freio. Só a Boeing? Só a Boeing, a Embraer também é cliente. Olha só, as duas maiores, né? E fornecíamos, né, para ônibus espaciais, né? A operação de ônibus espaciais acabou na América do Norte, mas até quando existia, eram sistemas fornecidos pela KYB, né? Uma vasta aplicação na área de entretenimento, sistemas de teatro na Europa, que tem o aumento ou diminuição do espaço físico por gigantescos painéis que são movimentados hidraulicamente. Você tem uma ideia, o aeroporto de Osaka, né, por conta do nível, né, do aumento do nível das marés, né, a água do mar começou a atingir, né, a área construída do aeroporto. Então o governo do Japão, junto à KYB, desenvolveram todo um sistema que eleva a área construída do aeroporto de acordo com o aumento da maré. Então, que legal. Olha que impressionante. Imagine o que esses caras não fazem nos amortecedores. Eu estou encantado com isso aqui. Alexandre, pega uma peça dessa daqui e conta pro pessoal lá em casa como é que é o funcionamento com a peça aberta para eles entenderem, porque grande parte do nosso público conhece o amortecedor, sim, mas conhece ele fechado. Isso. E a gente não consegue entender o que tem dentro, né? A gente pensa de uma bomba, isso aqui é uma bomba, ou ele pressuriza o óleo, mas é bem mais complexo do que isso. Eu vou pegar aqui o amortecedor preto ali, que é o que a gente tem em mais de 90% da frota nacional, tá? Que são um amortecedor bitubo. O que é esse amortecedor? Como é que ele funciona? A parte externa, esse tubo externo que a gente segura, a gente chama de tubo reservatório. Então, até a metade dele ele fica, né, preenchido de óleo e a metade superior com o gás, que pode ser o oxigênio no amortecedor convencional ou o nitrogênio injetado sob pressão quando ele é um amortecedor pressurizado. O óleo, né, ele vai preencher, além da metade do tubo reservatório, ele vai preencher também o tubo de pressão 100% de preenchimento. Por quê? Esse aqui são os pontos de fixação, né, vai preso a suspensão e a carroceria ou o chassi do veículo, ele vai fazer com que o amortecedor movimente, não é isso? Então, eu preciso de ter o óleo nesse tubo principal para que cada movimento desse pistão, né, o óleo passe pelo interior da válvula e a válvula controle esse movimento, essa força, esse freio hidráulico, né?
Então, é nesse funcionamento, é nesse sentido que o amortecedor vai trabalhar. O óleo passando pelo interior. E o desgaste, né, quando a gente fala sobre desgaste do amortecedor, antigamente, coisa de 10, 15 anos atrás, a indicação de troca de amortecedor era visual. Você levantava o carro no elevador, você via um cromo queimado, você via uma bucha danificada, você via um amortecedor vazando. Hoje, para você homologar um produto na montadora, esse carro tem que atingir a 100 mil quilômetros e sem ter esse apelo visual. Eu não posso ter o produto vazando, né? Então, hoje você levanta um veículo no centro automotivo, na sua oficina de confiança, você vai lá ver o carro com mais de 100 mil quilômetros e não tem vazamento. Como é que eu vou trocar? E isso é uma coisa que a gente vem tentando mostrar na parceria que a gente tem com os nossos clientes mecânicos, centros automotivos, né? Que a indicação de troca ela sempre foi a mesma, porque o desgaste ele sempre ocorreu da mesma maneira, é interno. Né? Só que antes a gente tinha um apelo visual e agora a gente precisa entender que não tem mais o apelo visual. O que eu preciso vender, mostrar aonde há o desgaste é interno. E o que se desgasta no amortecedor? Nós temos a banda de teflon que faz a vedação desse pistão, é como se fosse um anel de segmento no motor. Né, com o funcionamento, essa banda de teflon ela vai se desgastando e aí o óleo, em vez de passar pela parte interior, começa a passar pela parede. Laterais. Isso é o que a gente chama de Só queria perda contar de uma ação. coisa pro pessoal em casa. Teflon é um produto utilizado pela NASA, tá, pessoal? Para calor. Isso. É caríssimo, é absurdamente caro o teflon. Eu sei porque eu fui comprar teflon para fazer a vedação do calor do motor para dentro do carro. E quase custou o preço do carro. Exatamente, é caro. E é o melhor vedador, a verdade é essa, ele diminui o atrito, ele veda, isola calor, né, ele tem menos dilatação, né, menos variação na dilatação em função do calor. É o melhor produto que há hoje para fazer esse tipo de vedação. Além disso, esse pistão, como é que é formado esse pistão? É uma carcaça de aço sinterizado com furos calibrados para fazer o controle de passagem do óleo na abertura e no fechamento, mas quem efetivamente faz o controle de cargas são um conjunto de arruelas de aço inox na parte superior dessa carcaça e na parte inferior. Então, como a gente falou no início do bate-papo, a carga não é linear. Quanto mais velocidade e força eu exercer sobre a suspensão, mais rígido ele fica para ter o controle. Então, teoricamente, ele é progressivo. Ele é progressivo, digamos Quanto isso. mais você força ele, mais ele carga fica, ele vai dar. mais travado ele fica. Exato. E aí o desgaste que acontece é, na banda de teflon, essas arruelas de aço inox elas vão perdendo a tenacidade e, obviamente, onde o tubo está tritando com o pistão, ele também vai sofrer algum tipo de deformação. Né? Então isso serve para mostrar para o usuário, que é um item ligado diretamente, né, para o usuário comum, que eu digo o consumidor final, que anda com carro de passeio normal, que é um item voltado diretamente à segurança. Né? Um amortecedor ineficiente ou de baixa qualidade, ele influencia no direcionamento, na hora da frenagem, ele pode ter mudança de trajetória. Numa curva que você entra numa velocidade um pouco maior e dá de cara com aquelas costelinhas, a chance de você virar passageiro é muito grande. Né? A gente que trabalha nas pistas de competição, a gente sabe como é que é isso. Né? Então, para um usuário comum que está na grande centro andando a 60, 70 por hora, talvez ele não veja. Ele vai sentir isso numa situação de emergência. E numa situação de emergência Principalmente a gente em estrada, né? Exato. Numa situação de emergência a gente fica à mercê da sorte. A verdade é essa. Então a gente... quanto menos chance a gente der para o azar, né? Melhor. E quanto tempo é aconselhado a fazer a substituição desse produto? Deixa eu colocar lá para você. Você vai olhar em todo o material publicitário de qualquer fabricante de amortecedor que seja, que existe uma recomendação padrão. Geralmente, aos 40 mil quilômetros, é considerada uma troca preventiva e a partir dos 50 já é considerada uma troca corretiva. Mas, Alexandre, você acabou de falar que era 100 mil quilômetros, como é que agora esse papo de 40 ou 50? Deixa eu entender isso. Quem regulamenta isso são órgãos regulamentadores do meio viário que regulamentam isso. Por quê? O amortecedor ele faz parte do triângulo de segurança, que é composto de pneus, freios e o amortecedor. Não adianta eu ter o melhor sistema de freio do mundo, o melhor pneu, né, com o melhor grip, se eu não tiver um amortecedor que faz com que o pneu tenha contato com o solo. Da mesma maneira que não adianta eu ter o melhor amortecedor do mundo, o melhor pneu, se eu tiver um freio ineficiente, eu não tenho o controle do veículo. E da mesma maneira, se eu tiver um pneu careca, um pneu de baixa qualidade, não adianta eu ter o sistema de freio e o melhor amortecedor, que eu também não tenho controle. E esse triângulo de segurança, ele fica comprometido de acordo com alguns desgastes, seja o TWI do pneu, a dureza do composto de borracha, o material utilizado na pastilha de freio, a eficiência hidráulica de um sistema de freio. Então, tudo isso é calculado e indicado a melhor hora de troca, assim como do amortecedor.
E o porquê que se considera 40 mil preventiva e 50 mil corretiva? Vamos pensar o seguinte, num carro de passeio ele tem pelo menos 4 rodas, cada roda pelo menos um amortecedor, mas o caminho nunca é igual. Uma roda sempre vai pegar um buraco a mais, pega um buraco mais fundo, então o desgaste também não é igual. Quando a gente mede a eficiência de uma suspensão, você não mede individualmente, porque dificilmente no campo, nas oficinas, você vai ter um equipamento que vai medir a eficiência. Ele não tem a leitura do que é o amortecedor de um veículo X, Y, Z, quanto tem que ter de carga, então não consegue medir. Como é que é feita essa medição? Diferença percentual das rodas do mesmo eixo. Então, quando você tem 40 mil quilômetros, o amortecedor, vamos lembrar que o amortecedor vai ciclar pelo menos 2.600 vezes a cada quilômetro, então ela vai ter esse desgaste distinto. Então, com 40 mil quilômetros, essa diferença está beirando os 20%. Então, ela já começa a gerar desequilíbrio no carro na hora da frenagem. Você vê que o ABS, quem tem o carro desde zero, você vê que o ABS começa a entrar em situações que antes não entravam. Então, ele já começa a ser considerado essa troca preventiva. A partir dos 50 mil, dependendo do peso e o tamanho desse carro, essa diferença já é maior do que 35%. E aí sim, efetivamente, levando a segurança em risco. Então, por medidas, né, por indicações desses meios de controle viário, é que existe essa tendência, essa indicação de troca com essas quilometragens. Mas como a gente falou, você vai pegar motorista de táxi, eu gosto muito quando a gente está viajando de uma cidade para outra, a gente pega no aeroporto o táxi e a gente vai conversando e volta e meia eu falo sobre, senhor, como é que está o seu carro? Está bonito, está inteiro? Meu carro tem quase 200 mil, rapaz, eu nunca troquei, só troco correia dentada, óleo e vela, nunca troquei amortecedor. Então você escuta esse tipo de coisa e às vezes não é por maldade, mas às vezes é desinformação, né? De não saber o quanto... E às vezes também é a cultura. Também, né? Porque às vezes a cultura. Porque o brasileiro tem por hábito, e eu acho isso uma coisa feia, entre aspas, a gente só troca quando quebra. Quando esses órgãos, Inmetro e outros tantos ali que vocês têm homologados nos amortecedores de vocês, que eu vi lá, eles fazem a média, como você está explicando. Isso é uma média. Você pode demorar um pouquinho mais, mas não demore muito. Faça a reposição, porque é importante. Não esqueça que vocês levam a família de vocês dentro do carro. Então, é muito importante fazer a manutenção preventiva e não corretiva, porque às vezes não dá tempo de fazer a corretiva, como o Alexandre mesmo falou, pega uma costeleta, tá um pouquinho mais rápido na estrada, ele vai chacoalhar, vai empurrar a frente e vai bater. Você não vai conseguir parar. E outra coisa que a gente fala, né, o pessoal vai para a estrada, manutenção preventiva, a gente sempre tem aconselhado. E essa matéria com eles aqui vem a clarear que esse triângulo da segurança, a gente fez 3 programas seguidos falando da suspensão, de amortecedor, e vem complementar tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Vem bem na sequência, né, 3 domingos a gente vem falando sobre isso. Por isso eu fiz questão de trazer o Alexandre aqui, o Moacir está ali no estúdio, ali, acompanhando a gente, um grande amigo nosso. Hoje o Alexandre também está se tornando um grande amigo, porque a gente vai querer explorar mais esse conhecimento. O homem é um monstro de conhecimento, conhece tudo e mais um pouco de suspensão, e a gente vai trazer eles aqui mais vezes, para que vocês possam estar bem informados e podendo fazer a manutenção do carro de vocês. Me diga uma coisa, Alexandre, se eu for na autopeça convencional da rua e falar assim, eu tenho um Gol e eu quero um amortecedor Caiaba, um KYB para pôr no meu carro, eu acho? Acha. Você como a gente falou, a Caiaba no mercado de reposição brasileiro está desde 2014, mas nós já temos uma participação bastante agressiva e com vários pontos de venda ao redor do Brasil. E Curitiba, nossa casa, né, nossa gente, né, nós temos os produtos disponíveis. Pode ser que de repente numa falta, né, um produto que venda bastante, num momento lá pode ter uma falta. No momento pontual, né? Isso, uma coisa pontual, mas toda a rede de distribuição que existe na cidade de Curitiba tem os nossos produtos em estoque. E é uma questão só mesmo de pedir e você ter ele disponível na tua loja. Então, pessoal, eu recomendo para vocês, usem os amortecedor KYB, vocês vão gostar muito. Questão de desempenho, conforto e segurança, principalmente, tá? Procurem aí nas lojas mais próximas da casa de vocês. Bispo. Já é fornecedora de várias montadoras. Sim. E o desenvolvimento tecnológico nas pistas. Você sabe como é que você me explicou ali? Vocês têm mais de 1.000
Nós temos mais de 1.000 aplicações de catálogo e dessas 1.000 aplicações, cerca de 250 são exclusivas, ou seja, só a KYB tem. Por quê? Muito em cima de veículos importados, que era uma deficiência que o mercado de reposição tinha. Então a Caiaba, pela presença mundial, por ter portfólio para atender essa frota, nós só trouxemos o produto e ofertamos então para essa frota que existe aqui no Brasil. E movimenta mais ainda o mercado de reposição. Eu queria contar para o pessoal, aplicações, pessoal, é mais de 1.000 marcas, 1.000 espécies de amortecedores fabricados para vários modelos de carro. Para ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, você faz para Gol, você faz para Volkswagen, para GM, para Ford, para BM, para Mercedes, para... Olha, sem Toyota, medo de errar, Honda. sem medo de errar, nossa fábrica, nossos produtos são homologados em todas as montadoras do mundo, né? Então essa homologação a nível mundial, ela facilitou muito, claro, aqui no Brasil, para que a gente também chegasse a essas montadoras aqui no Brasil e pudéssemos ofertar esse diferencial, né? Então ela é homologada na matriz da Volkswagen na Alemanha, né? Não sei se eu posso falar marcas aqui, né? À vontade. E A o nosso casa é produto tua. também é homologado para estar trabalhando aqui no Brasil. Então a gente vai encaixar ali com a necessidade de tal montadora e vamos estar preparando aquele produto para sendo trabalhado aqui. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar para o amigo que está participando, né, desse bate-papo, é que o amortecedor, apesar de ser bem parecido com o outro, não se enganem, pessoal, né? Diferença assim, visual, todos os amortecedores são pretos, né? E o desenho ele tem que ser mais ou menos o mesmo para que ele monte no veículo. Não adianta eu fazer um amortecedor com dimensional diferente que ele não vai montar. A diferença da qualidade desse produto toda ela é interna. Muitas das vezes você não vê, mas você sente. E o problema é para que você sinta isso, às vezes você tem que colocar a tua segurança em risco. Então procure trabalhar com produtos homologados pelas montadoras, porque você sabe que vai estar trabalhando com as mesmas concepções do produto que foi feito para o teu veículo, né? A gente não tem um produto que é adaptado, que trabalha perto dos parâmetros da aplicação. A gente trabalha exatamente com o que a montadora exige, mesmo para aqueles que nós não somos originais. Hoje a Caiaba ela participa dentro da montadora com 20%. Então 20% dos veículos produzidos no mundo saem de fábrica com o amortecedor Caiaba. Os que nós não somos originais, digamos assim, mas aí você não é uma receita genérica. Não. Qual é os dados de engenharia para aquele produto, para aquela aplicação que eu não sou original? Eu vou trabalhar com os dados que a montadora exige. E é em cima daqueles dados que a gente vai reproduzir o produto. Nada de forma diferente. Todas né? as especificações Todas técnicas. as especificações. Você viu quantas homologações eles têm, Bispo? Agora eu queria contar um segredo. Alexandre, nós somos amigos de todas as marcas. De todas as marcas de fabricantes de automóveis. Sabe por quê? Nós amamos automóveis. Uhum. Então nós não somos preconceituosos, né, Bispo? Sim. Você sabe, Bispo, quem é que é parceiraço da Caiaba? Mas parceiraço. A Gazoo. Pessoal de casa aí, meus amigos pilotos, sabem o que é a Gazoo Racing. Eles são parceiros demais, cara. E daí o que acontece? Braço esportivo da Toyota. É tudo testado lá. Então, a somatória de tecnologia, pessoal, que nós temos aqui em cima desse equipamento e dos outros equipamentos, as bombas, a direção hidráulica e elétrica e muito mais coisas que eles fazem, é bastante coisa para a gente falar num programa só, todos os produtos são testados na excelência. Vai para o carro de corrida, testa. Quebrou, a gente vai colocar mais resistente até chegar no ideal. Então, mais uma vez, mas também tem Caiaba na cabeça. Simuladores, né? Sim. Simuladores, campo de provas e Isso. depois as competições. E além de todo esse trabalho na elaboração, no desenvolvimento, na melhoria do produto, nas pistas de competição, além disso, nossa linha de produção, nós fazemos testes também dinâmicos no amortecedor. A Caiaba é o único fabricante de amortecedor, né, do Brasil e um dos poucos no mundo a fazerem o teste efetivo na linha de produção. Então esse amortecedor ele vai passar por teste das soldas, né, aí vai para a imersão para ver se não vai ter vazamento, teste dimensional, se está tudo de acordo, de solda, tudo isso vai ser testado, mas no final da linha de produção ele passa no equipamento que vai fazer a simulação dele em funcionamento para ver se as cargas hidráulicas realmente estão de acordo com as especificações da montadora para aquela aplicação. Então, e testes de durabilidade, de resistência mecânica nos pontos de fixação.
né? E ele só vai para o setor de embalagem depois que ele passa. Se o amortecedor, por qualquer motivo que seja, né, ele alterar as características, a luz vermelha acende e a peça nem segue na linha de produção. No vídeo que a gente está vendo institucional passando, vocês viram o equipamento em teste ali. Então, 100% dos amortecedores são testados. E isso ajuda a gente tanto a aumentar a nossa participação junto à montadora, porque hoje as montadoras estão muito preocupadas com a questão da qualidade do fornecimento dos produtos que vão montados lá, questão de recall, né? E também o mercado de reposição acaba se beneficiando, porque dentro da Caiaba, para a gente não tem diferença do produto que vai para a montadora do que vem para o mercado de reposição. O carinho e a seriedade como é tratado esse produto é exatamente a mesma. Muito legal, muito legal. É que exatamente esse equipamento que vai fazer o teste. Você vai ver que a máquina vai ciclar. Olha lá. Ela parece um dinamômetro, né? Exatamente. Muito interessante. Olha que tecnologia, Bispo. Você veio para fazer uma pecinha dessa aqui, né? Aí é que tá, né? É um peção, não é uma pezinha, né? Porque olha a importância, o tamanho da responsabilidade, né? A importância que tem dentro do carro, cara. Eu tô fascinado. Alexandre, eu vou lhe agradecer, grande mestre. Obrigado pela aula que você deu pra gente aqui hoje. Obrigado, Bispo. Tá? 40 minutos é um tempo muito pequeno pro conhecimento que você tem. Eu até quero te parabenizar por isso. É muito conhecimento, cara, Passa é muito legal. também, né? Foi uma aula, né, Bispo? É um bate-papo gostoso, porque aqui a gente está em amigos que têm a mesma paixão em comum, que é o automobilismo, que é o carro, né? E a gente fala a mesma língua. E é com muito prazer, não é ensinar missa ao vigário, não é querer ser melhor do que ninguém, mas a gente explorar justamente o assunto que a gente gosta, né? E quando a coisa é boa, não é porque eu trabalho para a Caiaba, eu já passei por grandes indústrias do segmento automotivo, mas eu sei que hoje eu trabalho para uma empresa séria, um gigante da fabricação de autopeças, e a seriedade com que eles tratam o produto é uma coisa que eu valorizo muito, né? E é muito bacana estar entre vocês. Eu agradeço essa oportunidade da gente estar batendo esse papo. E, claro, me coloco à disposição, né? Que se for necessário a gente fazer um outro bate-papo, uma série de... Mas você tem alguma dúvida que o senhor vai ser convidado de novo? Mas não tenha dúvida, né, Bispo? Não, a próxima nós vamos lá. Filmar lá na fábrica. Olha, que oportunidade. Por que não gravar um programa lá, que tal? Melhor do que a gente está falando aqui, vamos mostrar para eles como é que funciona a coisa. Então, infelizmente, 40 minutos voa. O meu diretor ali, né, de praxe, já tá fazendo sinal para mim. Então, pessoal, eu quero agradecer demais a audiência de vocês. Hoje foi um papo muito bacana aqui com o Alexandre Parisi, um cara que tem um conhecimento enorme sobre automobilismo, sobre peças de automobilismo e principalmente suspensão e amortecedor. Se vocês quiserem saber mais, procurem na internet também. Tem o site da Caiaba, tá? Só digitar lá KYB, vai aparecer. Eles têm uns vídeos institucionais muito legal. E tem uma coisa, empresa que patrocina automobilismo, na Papo de Pista tem merchan. Então a gente vai trazer eles sempre. Tá certo, pessoal? Bom domingo para vocês e obrigado. Bom domingo a todos e até a semana que vem. Bom domingo, pessoal. Até uma próxima. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes.